Capítulo 40. Ponto fraco. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Pare! Sunny sussurrou, observando o grupo de carniceiros através de sua sombra. Assim que a palavra deixou seus lábios, Nefis imediatamente convocou sua espada. Depois de estudar os arredores por um segundo, ela virou a cabeça e olhou para ele com uma pergunta nos olhos. Cássia, enquanto isso, congelou no lugar e levantou hesitante seu bastão. Sunny contou os monstros: 1, 2, 3, 5. Maldição! As bestas imensas pareciam ser as perdedoras da matilha, semelhante àquela que ele havia matado. No entanto, seus ferimentos não eram tão pronunciados e terríveis. Cada um deles era muito mais uma ameaça do que o deformado de antes, e havia pelo menos meia dúzia deles. Há carniceiros no caminho à frente, 6 deles. Eles estão se movendo lentamente em nossa direção. Nefis lançou um olhar para a frente. Havia uma expressão calculista em seu rosto. Eles terminaram com a carcaça? Sunny pensou por um momento e depois abanou a cabeça. Não, acho que não. Mas talvez não haja carne suficiente para todos, então alguns rezagados não tiveram escolha a não ser sair de barriga vazia. Nefis acenou com a cabeça e fez um gesto em direção a um caminho próximo que se bifurcava. Iremos contorná-los. Os 3 adormecidos avançaram rapidamente e mudaram de caminho, dando uma ampla margem para o grupo de monstros. Tensos e sombrios, continuaram caminhando, tentando manter o rumo e não se perder no labirinto. No entanto, na próxima hora, tiveram que virar em direções aleatórias repetidamente, evitando outros carniceiros. A distância entre eles e a estátua gigante não estava encurtando em nada. Em algum momento, estavam recuperando o fôlego perto de um dos inúmeros becos sem saída do labirinto carmesim. Eles não tinham escolha a não ser esperar, já que um grande número de criaturas passava por seu local de esconderijo, separado deles por um longo trecho de um corredor de coral tortuoso. Sunny suspirou e balançou a cabeça. Nós não podemos continuar assim. Nesse ritmo, nunca chegaremos à segurança antes do pôr do sol. Cássia foi a primeira a reagir. Talvez devêssemos voltar? Essa era uma sugestão razoável. No entanto, Sunny sentiu relutância em concordar. Nefis compartilhou seus pensamentos. Com uma expressão vazia, ela disse: só vai ficar mais difícil amanhã. Ela estava certa. Amanhã, haveria ainda mais carniceiros inundando o labirinto. Então, o que devemos fazer? Estrela da Mudança inclinou a cabeça, pensando. Depois de um tempo, ela se virou para Sunny. Lutar. Luta? Lutar contra dezenas daqueles monstros? Ela estava louca? Sunny tentou esconder seu desprezo enquanto falava. Eu sei que você é habilidosa com a espada, mas você esqueceu que cada um daqueles monstros é um rank acima de nós? Não sobreviveremos em uma luta contra muitos. Nefis assentiu. Nós evitamos grupos grandes. Abatemos os menores. Depois de um momento, ela acrescentou. Se houver um ou 2 deles, há uma chance. Sunny queria retrucar, mas não conseguiu encontrar uma boa razão. No final, desistiu. Tudo bem. Nefis o encarou por um tempo. Então, ela de repente perguntou. Você estudou o cadáver do carniceiro que você matou? O que aquilo deveria significar? Um pouco surpreso, Sunny balançou a cabeça. Não. Ele estava ocupado demais sentindo dor e tentando chegar em segurança antes que o mar voltasse. E por que ele estudaria um cadáver? Espere. Eu acho que o professor Julius mencionou algo. Depois de uma breve pausa, Nefis falou.
Os carniceiros têm 3 pontos fracos em seus corpos. O primeiro é óbvio, são suas articulações. Qualquer coisa que precise ser flexível não pode ser muito rígida. Então, há lacunas na armadura acima das articulações. Ao mirar nas articulações, você pode diminuir a mobilidade e a capacidade de ataque deles. Então, estudando um monstro morto, alguém poderia entender melhor suas forças e vulnerabilidades. Essa ideia era tão óbvia que Sunny se repreendeu por não perceber antes. Enquanto isso, Nephis continuou. O segundo é o mesmo. É onde o torso deles se conecta à carapaça. Se você conseguir acertar com precisão esse ponto, pode ferir gravemente um carniceiro e causar danos sérios em seu corpo. No entanto, a menos que você consiga separar sua espinha dorsal, a ferida não será fatal. Ele ainda será capaz de lutar por um tempo. Sunny não pôde deixar de notar que a timidez da Estrela da Mudança parecia desaparecer sempre que ela falava sobre coisas em que se sentia confiante, como heróis antigos. Ou matar coisas. Curioso. O último ponto fraco fica nas costas deles, aproximadamente no nível dos olhos. Há uma cavidade levemente côncava e descolorida em sua armadura. É onde várias placas de armadura se conectam. A quitina ali é comparativamente fina. Se você conseguir perfurá-la, pode destruir o cérebro diretamente. Esse será um golpe fatal. Isso é bom saber. No entanto, esse ponto fraco era muito alto para ser atingido por um humano, já afinal, os carniceiros tinham mais de 2 metros de altura. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Nephis acrescentou. É muito difícil atacar esse ponto fraco. Circular um carniceiro carapaça é quase impossível devido ao seu tamanho, velocidade e alcance de ataque das suas pinças. Ela olhou para ele e calmamente disse. Se encontrarmos apenas um carniceiro, eu serei a isca. Minha tarefa será fazê-lo virar, e em seguida, contê-lo, expondo o terceiro ponto fraco. Sua tarefa será matá-lo. Sunny engoliu. E se houver 2 deles? Como de costume, Nephis pausou antes de responder. Não morra. Não demorou muito para que eles não tivessem escolha a não ser tentar lutar contra um carniceiro carapaça. Atrás deles, havia um longo trecho do labirinto sem ramificações adequadas para eles seguirem. À frente, havia uma pequena clareira com apenas uma outra passagem que saía dela. Não muito longe nessa passagem, um enorme carniceiro carapaça estava se movendo lentamente em sua direção. Sunny descreveu rapidamente a situação e esperou pelo feedback da Estrela da Mudança. Sem muita demora, ela assentiu com a cabeça. Lutaremos na clareira. Depois disso, Nephis guiou gentilmente Cassia até a parede do labirinto e ajudou-a a encontrar um lugar para sentar. Espere aqui. Voltaremos. Depois de pensar um pouco, ela acrescentou. Em breve. Quando Nephis se afastou, Cassia segurou sua mão. Seu rosto estava pálido e tenso. Nephis, você tenha cuidado, tá? Nephis piscou e inclinou um pouco a cabeça. Então, ela sorriu. Claro. Com isso, ela e Sunny foram rapidamente para a clareira. Quando chegaram lá, o carniceiro carapaça estava a segundos de aparecer. A sombra de Sunny voou para fora da passagem e se reuniu aos seus pés. Sem precisar discutir com Nephis, ele rapidamente se escondeu nas sombras e esperou lá, esperando por uma chance de atacar. Nephis, por outro lado, caminhou até o centro da clareira e ficou lá calmamente, com os ombros relaxados e as costas retas. Uma elegante espada longa apareceu em suas mãos, descuidadamente apontada para o chão. Sem saber o que fazer, Sunny repetiu silenciosamente suas palavras. Não morra. Um segundo depois, o carniceiro carapaça entrou na clareira. Quando seus pequenos olhos avistaram Nephis, uma luz maligna se acendeu neles.
Sem desperdiçar nenhum segundo, o monstro massivo gritou e correu para atacar. Sua enorme pinça avançou com uma velocidade assustadora, rasgando o ar em seu caminho. Nephis se esquivou rapidamente, desviando-se da pinça, em seguida, pulou para trás, afastando-se do caminho do monstro em movimento. Ao mesmo tempo, sua espada reluziu no ar, cortando profundamente a junta de uma das pernas dianteiras do carniceiro carapaça. Sangue azul espirrou no chão. É claro que essa pequena ferida era insignificante demais para desacelerar o carniceiro. Com surpreendente agilidade, ele girou e desferiu um golpe lateral esmagador. Nephis, que havia acabado de pousar em seus pés, não teve escolha a não ser desviar o golpe com sua espada. Ela conseguiu dispersar a maior parte do impacto segurando a lâmina no ângulo certo, mas a força restante ainda era suficiente para desequilibrá-la. Nesse momento, a segunda pinça desceu. Em vez de tentar recuperar o equilíbrio, a estrela da mudança aproveitou a queda e fez uma cambalhota sobre uma das mãos, terminando por se afastar um pouco do monstro. Sua espada atacou novamente. O ataque subsequente veio quase imediatamente. No entanto, Sunny não se importava mais com os detalhes. A única coisa que importava era que, por meio dessa série arriscada de esquivas e saltos, Nephis havia conseguido circundar o lado oposto da clareira, forçando o carniceiro a virar as costas para a sombra em que ele se escondia. É agora ou nunca. Sunny avançou com os dentes cerrados. Antes que a estrela da mudança terminasse sua última esquiva. Antes que a pinça do carniceiro se chocasse sobre ela de cima. Antes que Sunny tivesse tempo para ficar com medo. Ele encurtou a distância entre si e o monstro e pulou com toda a sua força, pousando no topo de sua carapaça. Então, ele usou todo o seu peso para avançar com a mão. A lâmina azul reluziu em sua mão e imediatamente foi engolida pela sombra. Um sopro depois, a lâmina escura atingiu precisamente a cavidade côncava e descolorida na armadura do carniceiro. Com um estalo, a quitina se quebrou, permitindo que a ponta da espada afundasse profundamente no corpo do carniceiro. O monstro tremeu e então caiu pesadamente no chão. Sunny foi jogado de sua carapaça, caindo na lama com um rolo. Aquilo foi fácil? Já havia terminado? Como que para responder-lhe, a voz do feitiço ressoou no ar. Você matou uma besta desperta, carniceiro carapaça. Sua sombra ficou mais forte.